Convidar os irmãos para o próximo com esse som. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tuas mãos me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tu me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. Aleluia, amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido para ficarmos de pé. Fazemos essa oração ao Senhor nosso Deus. Santo Deus, Pai eterno, nós te louvamos por estar em tua casa nessa noite. Por mais um dia do Senhor que o Senhor nos dá essa oportunidade de louvar o teu nome.
mas um culto solene. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia e a Tua graça. O perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque somos pecadores, temos feito, pensado, sido omissos, Senhor, coisas que Te desagradam. Pai, nos ajuda nesta hora a prestar um culto santo, racional ao Teu nome. Esteja conosco, Senhor, no nome de Jesus. Salva vidas para a honra e glória do Senhor. Recebe glória para Ti, Senhor. Fala também aos nossos corações através da palavra que será ministrada. Recebe os louvores, Senhor, que serão entoados pelo Teu povo. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podeis sentar. Faremos a leitura do momento, ou do ato de contrição, que está em Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meus irmãos, esse é o momento de confessarmos a Deus os nossos pecados. Pedir perdão ao Senhor por aquilo que nós temos feito, pelo aquilo que nós temos pensado, ou naquilo que temos sido omissos, e que de uma forma ou de outra desagradamos ao nosso Deus. Confesse ao Senhor o seu pecado. Depois de alguns momentos, eu vou pedir ao irmão João para quebrar o silêncio com uma oração audível ao nosso Deus, de perdão e de agradecimento pelo perdão dos pecados.
palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a ficarmos de pé para fazermos a leitura do Salmo 150. Faremos a leitura de uma forma alternada. Estarei lendo os versos ímpares e a igreja os versos pares. Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Continuaremos louvando a Deus nesse momento de adoração. Nosso irmão Paulo, 2 cânticos, e no segundo cântico toda a igreja tem a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor com alegria. Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, louvando o nosso cenário, o hino de número 304. A voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em suma alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou, ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso
segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso, muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos de deixar, não vos detenhas no mal, cobiçando os seus prazeres, pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém, glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, aleluia, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Nesse instante queremos convidar as crianças e as professoras para estar aqui na frente.
O irmão José estará orando pelas crianças, professores, os pais, também por aqueles que ofertaram, dizimaram, aqueles que não puderam. Deus continue abençoando o seu povo. Amém. Nesse momento gostaríamos de receber aqueles que nos visitam. E toda a igreja diz como? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E volte sempre. E traga mais 10, 20, 40. Aqui é a casa de Papai do Céu, local de adoração, que ouvimos a palavra do Senhor também falar ao coração do seu povo. Gostaria de avisar, irmãos, que o presbítero Petrônio está na central, porque hoje é a ceia lá. Por isso que esse mês a ceia foi semana passada, que o pastor estava de férias e aí teve essa mudança. Geralmente a ceia aqui é no segundo domingo. E avisar também que no dia 2 de agosto, ou seja, o primeiro domingo de agosto, será o dia da eleição. Certo? Vai ser 9h30 da manhã lá na igreja central. Então vai ter a eleição pastoral e também para presbítero. Então dia 2 vai ser a eleição lá na central, 2 de agosto. E nos 2 últimos domingos, também lá na central de manhã, na escola bíblica, tanto a eleição vai ser de manhã, quanto as 2 aulas sobre a eleição, sobre a escolha de pastor, sobre trazendo um esclarecimento para a igreja, como é feito. O pastor Felipe vai estar dando essas 2 aulas lá na central, nos 2 domingos que antecedem a eleição. Então, nos 2 últimos domingos de julho, vai ser as aulas, e no primeiro domingo de agosto vai ser a eleição lá de manhã, certo? Sempre nesse mesmo horário, de 9h30 da manhã. Amém? Gostaria de avisar que quarta-feira temos aqui culto de oração e ensino, também a aula do jovem e adolescente, tem sido uma benção. E domingo, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, às 6 horas da noite. Na quarta, 7 horas, domingo, 6 horas. E nesse momento, vamos ouvir a palavra de Deus. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe a cada um dos irmãos nesta noite. Irmãos, convido por gentileza os amados irmãos a abrir a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Hoje
Vamos meditar no verso 8 ao verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Amém? Diz assim a inerrante palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez, para que o Senhor Jesus, Espírito Santo, leve esta palavra aos nossos corações, para que Ele venha abrir o nosso entendimento, não apenas para cada um de nós venhamos ouvir, mas para ouvir, meditar e aplicar a inerrante palavra de Deus nas nossas vidas. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos, te bendizemos, pela tua graça, o teu amor, enviar o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Não merecíamos, Senhor. Éramos inimigos da cruz, inimigos teus, Senhor, mas mediante Cristo, Senhor, nos reconciliou. Senhor, não te pedimos nem prata nem ouro, mas a demonstração do teu poder e da tua graça nesta noite. Fala aos nossos corações, Senhor, mediante a pregação do teu evangelho. Senhor, tem misericórdia de mim, não deixe que eu vá nem além nem aquém da tua palavra, mas que eu venha pregar com autoridade, Senhor, e graça nesta noite. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu sou apenas a caneta. Que glória tem a caneta. Não me deixe só nesta noite aqui neste púlpito, Senhor. Eu te peço, Senhor, humildemente, alimenta o teu rebanho nesta noite. Molda o teu caráter do teu Filho na vida de cada um de nós nesta noite. Tenha misericórdia, Senhor. Assim, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, eu ia pregar do verso 4 ao verso 10, mas devido ao tempo, eu achei por bem, pregar do verso 8 ao verso 10. Irmãos, e entre todas as frases da história da igreja, poucas são tão libertadoras quanto esta. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Estas palavras mudaram os Efésios. Esta frase, melhor dizendo, mudou a vida do reformador Martinho Lutero, mudou a vida do reformador João Calvino, transformou a Europa, assim como a Ásia, e despertou, ou deu o ponto de partida, o ponto de largada, na reforma protestante do século XVI. E esta frase continua mudando vidas. Pela graça sois salvos. Porque esta frase confronta o meu e o seu coração. Esta frase confronta o nosso pecado, o nosso coração enganoso, o nosso coração contaminado, manchado pelo pecado. Porque diariamente o homem planeja ou tenta no seu coração provar o seu valor. Mas quando nós somos confrontados por esta frase,
pela graça sois salvos. Essa graça, essa frase, ou melhor dizendo, a graça de Deus, desmonta, destrói o nosso orgulho, a nossa ilusão ou a ilusão do ser humano que se acha que a salvação vem dele mesmo ou que ele há um mérito nele, que Deus vê alguma coisa de bom nele, que ele pode buscar ou alcançar a salvação sozinho ao seu próprio pulso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 10, não apenas declara a graça, mas, irmãos, do verso 8 ao verso 10, Paulo nos ensina como a pessoa que foi alcançada pela graça, transformada pela graça, deve viver, deve se comportar. E a pergunta é, não apenas como fomos salvos, mas como viver de modo digno a esta salvação? Precisamos responder. Não a pergunta, como fomos salvos? Sabemos que fomos salvos mediante a fé em Cristo, mediante a graça. Mas como nós devemos viver de modo digno a essa salvação que nos alcançou? Então, a graça não é um ponto final, ela é o ponto de partida. E o propósito de Paulo, nesses 3 versos, irmãos, é ensinar a igreja a responder à graça de Deus com humildade, gratidão e boas obras. Não as boas obras como uma tentativa de pagamento à graça de Deus, não. Mas como fruto inevitável de quem foi salvo gratuitamente em Cristo. E para honrarmos a graça de Deus com humildade, reconhecendo a obra da salvação, que não procede de nós, mas de Deus, precisamos compreender 3 verdades. A primeira verdade, irmãos, verso 8, porque pela graça sois salvos. Olhe, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de mim, é dom de Deus. Os irmãos compreenderam? A graça não procede de dentro do coração do homem, não é obra humana. A graça é dom de Deus. Então, tendo conhecimento dessa verdade, que a graça é um dom de Deus, não precisamos constranger as pessoas. Aceite Jesus, venha aqui até a frente, levante a mão esquerda ou a mão direita, aceite, aceite, aceite. Não precisamos, porque esse tipo de apelo não é bíblico. O apelo bíblico é aquele apelo que João Batista pregou no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o verdadeiro apelo. Não precisa, irmãos, está constrangendo as pessoas, venha, não, porque a obra da salvação é uma obra de Deus, a graça é 100% de Deus, não há participação do homem, é o Espírito Santo que com laços de amor traz o pecador até Cristo. Então, para honrarmos a graça, vivendo em humildade, reconhecendo que toda a salvação vem de Deus e não de nós, Paulo declara, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus.
A graça não é dividida. 70% de Deus e 30% do homem. Não. A graça não, há divisão na graça. Segundo as Escrituras, o texto que acabamos de ler, a graça é 100% divina. Não há parceria na graça, não há sociedade na obra de salvação de Cristo. É uma obra 100% divina. É dádiva, é dom. Não merecíamos. Deus quis salvar. Deus decidiu salvar. Irmãos, a fé, inclusive, é parte do presente. A fé é parte do presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a humildade é a única postura possível diante desse Deus. Então, se você é um eleito, se você nasceu de novo, com humildade, você deve reconhecer que a graça é um dom de Deus, que você não tem mérito. Ah, porque eu sou bom. Ah, porque eu faço isso e aquilo. Não, é dom de Deus. Você não merecia. A graça é um favor imerecido. Você não tem participação, eu não tenho participação. Eu não tenho de que me gloriar, ou você se gloriar. Ah, é porque eu faço isso, é porque eu fiz aquilo, é porque eu sou bom. Não, é porque Ele é bom. É porque Cristo é bom. Se você prega, se você louva, se você ora, se você faz alguma coisa para a glória de Deus, é Deus, meu amado irmão, da sua vida. Não, isso não procede de você, então não tem por que você se gloriar, exceto na cruz. Exceto na cruz. Então, a primeira conselho para você honrar a graça de Deus: busque a humildade, sabendo que você é criatura, que você é limitado, que de nada de bom procede de você mesmo, que tudo de bom vem do Pai, é Ele. Ah, hoje eu sou tão crente, eu vou para a igreja. Irmão, se Deus não trouxer você até o culto solene no domingo ou nas quartas-feiras, você não vem. O pastor Paul Washer, ele vai dizer, ele vai além, ele diz o seguinte: se o Espírito Santo de Deus não me ajudar a eu amarrar o cadastro do meu sapato, eu não vou para a igreja. É Cristo. Então a humildade deve prevalecer na vida do cristão genuíno. Diante dessa verdade, devemos reconhecer: Senhor, obrigado. Eu não tenho mérito nenhum, não há de que me gloriar, somente no teu Filho Jesus, porque eu não tenho, tudo que eu faço de bom procede de ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque eu vou para a igreja. Obrigado porque eu louvo. Obrigado porque eu prego. Obrigado porque eu ajudo ao meu próximo. Obrigado, Senhor. Então, o primeiro conselho: busca a humildade. Irmãos, e abrindo parênteses aqui, eu quero trazer dois conceitos acerca da graça. Da graça barata e da graça preciosa. Porque existem esses dois conceitos, vamos dizer assim, no mundo evangélico. E essa graça que eu prego, que o apóstolo pregou, que o apóstolo escreveu, que o apóstolo ensinou, é a graça preciosa. Mas existe por aí pessoas pregando acerca da graça barata. É uma graça que não é bíblica. É uma graça que não glorifica o nome de Deus. É uma graça que não produz humildade. É uma graça que não transfere toda a honra e toda a glória para o Criador de todas as coisas.
a graça barata. É a graça que a pregação prega um perdão sem arrependimento, o batismo sem a disciplina comunitária, a ceia do Senhor sem confissão de pecado, a absolvição de pecado sem confissão pessoal. É a graça barata, a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus. Uma graça que coloca o homem no centro, e essa graça não é bíblica, porque a graça preciosa é o resultado divino no homem, no pecador. Ela não tem começo nem fim em si mesma. Ela procede de Deus e alcança o homem, transformando-o. Ela transforma o homem, habilitando e encorajando a tomar a sua cruz de cada dia e seguir ao seu mestre. É desta graça, fecho parênteses, que estamos pregando nesta noite. A graça preciosa, uma obra totalmente divina, que procede em Deus e alcança e transforma e capacita o mais vil pecador a glorificar a Deus. Então, diante desta verdade, não use a graça de Deus como desculpa para pecar. É porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. A graça de Deus não é um sinal verde para você pecar, mas a graça de Deus vai lhe capacitar, lhe transformar você viver em santidade, a você honrar, a você glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Não pise na graça, não despreze a graça preciosa de Deus na sua vida, pois a graça de Deus, volto a repetir, não é um sinal ou uma placa. Peque, peque, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Segunda verdade, segundo conselho, melhor dizendo, honramos a graça de Deus, vivendo com gratidão, entendendo que nada, absolutamente nada, na nossa salvação, vem das nossas boas obras. O profeta Isaías, ele declara aos judeus: olhe, Israel, os seus atos, as suas obras de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Então o que você faz de bom, Israel, diante de Deus é como lixo, não serve para nada. Então Isaías já aponta para algo mais excelente, para o Cristo. Isaías diz: olha, se as obras de justiça não servem para nada, então o homem não tem como se salvar. Ele precisa de um mediador, ele precisa de um Salvador. Irmãos, Paulo continua: não das obras. Olhe, não das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Imagine, irmãos, o homem já é orgulhoso, o ser humano. Imagine se ele tivesse salvação na obra divina. Imagine. Não, Deus, olhe, o Senhor pode até ter enviado Jesus, mas eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho participação, eu tenho mérito na minha salvação. Eu tenho uma pontinha de glória nesta salvação, Senhor. Não é 100% do Senhor, é 30%. Eu faço. Olha, eu também mereço um pouquinho de glória. Mas Paulo diz: não é de obras, para que ninguém se glorie. O coração, irmãos, do homem, o coração enganoso, mentiroso, sempre tenta transformar a salvação em salário. Eu fiz aquilo, então eu mereço. Eu fiz aquilo outro,
eu acho que eu mereço o reino de Deus. Eu acho que eu mereço a salvação, porque eu fiz aquilo, eu ajudei os pobres, eu sou tão bom, eu mereço, Senhor, o seu perdão. Não, mas o Evangelho não funciona assim. Irmãos, a única coisa que nós contribuímos é nada além do nosso pecado que nos tornou a salvação necessária. A única coisa que nós fazemos é o pecado. É o pecado. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Romanos 3, verso 23. Salmo 14, verso 3, diz que não há um justo sequer, não há um que faça o bem. Todos pecaram, diz o Salmo 14, todos pecaram. Não há um que faça o bem. O apóstolo Tiago vai dizer, irmão do nosso Senhor Jesus, se você tropeçar em um dos 10 mandamentos, você já é réu dos outros 9. Então é impossível a salvação vir de nós mesmos ou das nossas obras. É impossível. Se você não peca por atitudes, peca por omissão. Se você, muitas vezes nós pecamos, na maioria das vezes, por pensamentos pecaminosos. Porque se o Senhor colocasse um telão aqui, os nossos pensamentos, nós cavaríamos um buraco e se enterrávamos dentro dele, de vergonha. Então, é impossível o homem se salvar por si próprio, pelas suas obras. Ao contrário, nós somos salvos pela obra de Cristo na cruz, pelo que Cristo fez. Ele pagou em nosso lugar. Um dos maiores pregadores da história da igreja antiga, viveu do século IV ao século V, bispo de Constantinopla, João Crisóstomo. Ele disse o seguinte: Deus nos salva pela graça, para que toda a glória seja dele. A gratidão é o único tom, irmãos, que combina com a graça de Deus. Então, diante de uma grandiosa obra, devemos ser gratos. Primeiro, verso 8 nos ensina a humildade. Então, o cristão genuíno, ele vive em humildade, reconhecendo que a salvação é uma obra 100% de Deus. O segundo conselho, o cristão genuíno, ele é grato pela obra de salvação em Cristo. Ele agradece, ele louva a Deus pelo que Cristo fez na cruz. Terceiro e último conselho: honramos a graça, vivendo em boas obras. Nota, honramos a graça, vivendo em boas obras. Não para sermos o quê? Salvos. Mas porque fomos salvos para isso. A obra, você não é salvo por fazer boas obras. Compreende, irmãos? Você não é salvo por fazer boas obras. Você é salvo para fazer boas obras. As boas obras não é a causa da salvação, mas o resultado da salvação. Eu vou doar 10 cestas básicas, porque eu quero ser salvo pelas minhas boas obras. Não. Você deve doar 10 cestas básicas, porque você é salvo em Cristo Jesus. A boa árvore dá bom fruto. Se você está em Cristo, se você está enxertado na videira verdadeira que é Jesus, naturalmente os frutos vão surgir. Não precisa ninguém estar dizendo: ei, ajude fulano, ajude ciclano, ei, tenha misericórdia de fulano, tenha misericórdia de ciclano.
Isso faz parte da sua natureza, como salvo. Então, você deve fazer boas obras porque você é um salvo, não para alcançar algum mérito, porque a salvação é mediante a graça, é pela graça mediante a fé em Cristo. João 14, verso 6, diz o seguinte: Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, não tem boas obras, não tem mérito do homem, não tem merecimento do homem, é mediante Cristo. Ele é o caminho da salvação. Irmãos, Paulo conclui: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Irmãos, o Senhor criou as boas obras, preparou de antemão, na eternidade, para que a sua igreja andasse nas boas obras. Então, o crente, naturalmente, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado por essa graça, a graça preciosa, ele vai dar frutos. Irmãos, a graça não apenas nos tira do túmulo, nos coloca também no caminho. As boas obras são um ingresso, são consequência da salvação. Entenda, as boas obras são consequência da salvação. As boas obras não é a moeda da salvação, mas é o fruto da salvação. Então, se você nasceu de novo, você deve ter duas características: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Então, se você tem essas duas características, as boas obras vão ser apenas uma consequência, uma evidência. Agora, se você trilha o caminho de fazer boas obras para chamar a atenção de Deus, você está no caminho errado. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: meu filho, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não pode saber. Então, se você faz o bem, faça para a glória de Deus, porque você é um salvo. A glória é para Ele. Não toque trombeta, não vá lá entregar uma cesta básica e colocar a selfie: ó, estou aqui entregando a cesta básica. Os bons frutos, as boas obras, é para glorificar a Deus e não você. Quem tem que aparecer, está em evidência, é o Senhor Jesus Cristo e não você. Porque, meus amados irmãos, o único sacrifício, a única boa obra que chamou a atenção de Deus foi Cristo voluntariamente se entregar na cruz do Calvário. Essa obra agradou ao Pai. Cristo diz: Pai, está consumado, e Ele entrega o seu Espírito. Essa obra o Senhor aceitou, e nós somos resultados da obra de Cristo na cruz do Calvário. Toda a graça, irmãos, preste atenção, toda a graça flui de Cristo. Ele é o dom, Ele é a fé, Ele é o caminho, Ele é a vida. Somos criados em Cristo Jesus, Ele é o molde, Ele é o fundamento, Ele é a razão de toda boa obra. Ele não apenas nos salvou da ira de Deus, mas nos salvou para uma missão sublime, de pregar o Evangelho e frutificarmos para a glória de Deus. A graça nos alcançou. A graça que nos alcançou foi comprada por Cristo. A fé que exercemos é gerada pelo Espírito Santo. E as obras que praticamos, as boas obras, foi preparada por Deus, pelo Deus Pai, antes da fundação do mundo. Cristo é o arquiteto, o libertador, o artista, que nos transforma em sua obra. Então, diante dessa verdade, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago capítulo 1, verso 16, ele diz assim: toda boa obra, toda boa dádiva,
e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. E Tiago declara: tudo que é bom, que é perfeito, tudo que é honesto, procede do alto, é de Deus, vem de Deus. Com isso, Tiago diz: você, o homem natural, não tem capacidade de fazer algo para a glória de Deus se não for mediante Cristo, se não for pela mediação de Cristo Jesus. Irmãos, tudo que nós devemos fazer deve ser pela mediação de Cristo. E se você faz alguma coisa de bom, não se glorie, não vem de você, vem de Deus. Lembra da pregação passada? Paulo diz: outrora, filhos da ira, escravizados pelo diabo. Paulo louva a igreja. Paulo diz: olha, eu louvo a Deus pela fé em Cristo, pelo amor para com os irmãos. Mas olhe, não se glorie, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, o amor no meio da igreja é dom de Deus. Então, se a igreja tem fé em Cristo, se a igreja ama uns aos outros, não há de que nos gloriarmos. A glória é de Cristo. Se a igreja tem fé, e essa fé é evidente, como dos Efésios, fé e amor para com os santos, Paulo diz: eu vejo a evidência da salvação, mas glorie-se em Cristo, não vem de vós, é dom de Deus, procede 100% de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, com duas aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida. Primeira aplicação: honre a graça, destruindo o orgulho. Não dê espaço para o orgulho, destrua o orgulho. Saiba que toda boa dádiva procede de Deus. A humildade, irmãos, é a primeira marca de quem foi salvo sem merecimento. Que Cristo cresça e que eu e você diminua. Diante da pregação do Evangelho, não há espaço para a glória do homem, porque o centro do Evangelho é Jesus Cristo. Não há espaço para o orgulho. Honre a graça, vivendo uma vida que revele a Cristo. Não seja um cristão 007, um agente secreto, que os vizinhos só vão, ou os colegas de faculdade ou de trabalho só vão descobrir que você é crente no seu velório, que vai ter lá um pastor fazendo o culto, realizando o culto. Honre a Cristo, honre a graça de Cristo. Que sua vida revele a glória e o caráter de Cristo. Segunda aplicação: agradeça diariamente pela salvação. Agradeça sabendo que se não fosse a graça, você ainda estava morto no seu pecado. Agradeça não apenas em palavras, mas em atitudes de adoração, de serviço, alegria e contentamento em Cristo Jesus. Louve a Deus com gratidão, sabendo que a graça de Deus nos transforma para exaltarmos e glorificarmos o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Concluo, portanto, que o apóstolo Paulo nos mostra que somos salvos pela graça, mediante a fé, não das obras, não da minha e da sua obra, mas para as obras, entendendo que fomos criados para que andássemos nelas antes da fundação do mundo. A graça nos salva gratuitamente, não precisa pagar. Não precisa pagar pela graça, pela salvação. Não precisa comprar um terreno no céu, não precisa pagar. É de graça, você não merece. Jesus quis salvar, é dom de Deus, é a profundidade do amor de Deus.
Irmãos, a graça nos transforma, ela nos move, ela nos molda. Uma vida que honra a graça é uma vida que exalta a Cristo. Honramos a graça quando vivemos em humildade, com um coração grato, recebendo a salvação como um dom e refletindo-a em boas obras preparadas por Deus. Então, diante do Evangelho, diante da obra maravilhosa de Deus na cruz do Calvário, não há lugar para o orgulho humano, não há lugar para o homem como centro, porque a obra na cruz é uma obra 100% divina. Cristo é o centro, Cristo é a razão de estarmos aqui, Cristo é a razão de nos movermos, Cristo é a razão de naquele grande dia nós estarmos diante do trono de Deus e ouvirmos a voz de Deus dizendo assim: vinde para cá, benditos do meu Pai, para o descanso eterno. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a aplicar esta maravilhosa palavra ao nosso coração. Amém. Convido a amada igreja, vamos ficar de pé. Encerrar este culto com oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é poderosa, que nos consola, que nos transforma, Senhor, que nos vivifica. Senhor, te apresento a Tua igreja, a congregação Filadélfia, que cada dia mais, Senhor, o Senhor venha moldar o Teu caráter na vida dos irmãos. Senhor, nos despede em paz, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Que o Senhor venha nos dar graça para enfrentarmos os desafios do dia a dia, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o ataque do diabo, toda seta contra a Tua igreja. E assim, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Saúde o seu irmão com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.